A poeira levantou antes que o homem fosse visto. Naquela região do oeste, poeira só se erguia por 3 motivos: vento forte, manada em disparada, ou alguém cavalgando com pressa. E não havia vento naquele fim de tarde. O sol descia lento, tingindo a rua principal da pequena cidade de Red Hollow com um tom avermelhado que lembrava sangue seco. O cavalo surgiu primeiro, negro, alto, marcado por cicatrizes antigas. Depois, o homem. Ele não usava distintivo. Também não usava sorriso. Vestia um chapéu gasto, de aba baixa, escondendo parte do rosto. O sobretudo escuro estava aberto, revelando 2 revólveres presos baixos demais para um homem comum. Aquilo não era vaidade, era costume. Era alguém que já tinha puxado aquelas armas rápido demais para se preocupar com elegância. A cidade parou, portas se fecharam, cortinas se moveram discretamente. O ferreiro largou o martelo. O dono do salão engoliu seco atrás do balcão. Todo mundo em Red Hollow sabia reconhecer quando a morte entrava montada. O cavalo parou bem no centro da rua principal. O homem desceu devagar, como se não houvesse pressa nenhuma no mundo. As esporas tilintaram no silêncio pesado. Ele puxou as rédeas, amarrou o cavalo ao poste e ficou ali, parado, observando. Red Hollow era governada pelo medo. Não havia xerife de verdade. O último tinha sido enterrado 2 anos antes, com 3 balas no peito e nenhuma testemunha disposta a falar. Desde então, a cidade pertencia à família Crowley, menos homens armados, violentos, que cobravam proteção de comerciantes e resolviam problemas com chumbo. Como se fosse chamado pelo próprio inferno, Ethan Crowley saiu do salão com um copo de uísque na mão e um sorriso torto no rosto. Alto, largo, arrogante. Um homem que nunca havia sido contrariado sem derramar sangue. "Você se perdeu, forasteiro?" disse, dando um gole. Essa cidade não costuma receber visitas. O homem do cavalo levantou lentamente o rosto. Os olhos eram frios. Não havia raiva neles, nem ódio, só cálculo. Estou exatamente onde precisava estar. O sorriso de Ethan diminuiu um pouco. Não me lembro de ter mandado convite. Não veio convite, respondeu o estranho. Vim buscar algo que ficou para trás. Alguns dos homens de Crowley começaram a se espalhar pela rua 45, todos armados, todos confiantes demais. Ethan Hill. "Aqui, ninguém pega nada sem a minha permissão." O forasteiro deu um passo à frente. "Então, é você." O silêncio virou algo sólido, quase sufocante. "Eu sou o quê?" provocou Ethan. "O homem que vai morrer primeiro." Ethan cuspiu no chão e fez um gesto rápido com a mão. Foi um erro. O primeiro tiro soou como um trovão seco. O segundo veio antes que alguém piscasse. O terceiro ecoou pela rua, quebrando janelas. 2 homens de Crowley caíram antes mesmo de entender o que havia acontecido. Um com a garganta aberta por uma bala precisa. Outro girou no ar e bateu contra a fachada do salão, morto antes de tocar o chão. O forasteiro se moveu como um demônio treinado. Girou o corpo, sacou o segundo revólver e disparou novamente. Um homem tentou correr. Não conseguiu dar 3 passos. Outro tentou atirar. O tiro saiu alto demais. O dele não. O cheiro de pólvora tomou a rua. Ethan puxou a arma com raiva, mas já estava atrasado. O tiro atravessou sua mão, arrancando um grito que ecoou pelos prédios de madeira. O copo de uísque se estilhaçou no chão. "Filho da..." O último homem de pé tentou se esconder atrás de um barril. A bala atravessou madeira e carne sem esforço. Silêncio outra vez. 5 corpos no chão. O forasteiro caminhou até Ethan, que agora estava de joelhos, segurando o pulso ensanguentado, o rosto pálido pela dor e pelo medo. Quem diabos é você?" Gaguejou.
O homem se abaixou, ficando na mesma altura. Meu nome não importa mais. Ele se levantou, colocou o cano do revólver na testa de Ethan e falou alto o suficiente para que toda a cidade ouvisse. Mas vocês vão se lembrar do que aconteceu aqui hoje. O disparo foi seco. Final. O corpo caiu para trás, sem vida. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Ninguém respirou direito. O forasteiro guardou as armas. Virou-se e caminhou calmamente até o cavalo. Antes de montar, olhou ao redor. Red Hollow está livre, disse. Por enquanto, então cavalgou para fora da cidade, deixando para trás sangue, corpos e a certeza de que aquilo era apenas o começo. Porque quando a morte cavalga para o oeste, ela nunca vem sozinha. A notícia se espalhou mais rápido que o vento do deserto. Antes do sol nascer no dia seguinte, cada rancho, cada cidade poeirenta, num raio de 50 milhas, já sabia. Red Hollow havia sido tomada por um único homem, 5 mortos na rua principal, Ethan Crowley, executado sem piedade, nenhum aviso, nenhuma negociação. E, no oeste, isso significava apenas uma coisa: vingança. Os Crowley não eram só uma família local, eram parte de algo maior. Tinham irmãos, primos, aliados, homens acostumados a viver da violência e a responder qualquer afronta com massacre. 3 dias depois, o primeiro grupo saiu em busca do pistoleiro. 7 homens bem armados, liderados por Thomas Crowley, irmão mais velho de Ethan. Diferente do irmão, Thomas não era impulsivo, era frio, metódico, um homem que gostava de caçar e de prolongar a dor. Eles encontraram o rastro perto do cânion de Black Ridge. O cavalo negro havia deixado marcas profundas. O forasteiro não se escondia, não apagava pegadas. Andava como alguém que queria ser seguido. Ele quer guerra menos, murmurou um dos homens. Thomas assentiu. Então, vai ter. O ataque veio ao entardecer. O pistoleiro estava parado perto de uma fogueira baixa, preparando café, como se estivesse acampando em território seguro. Os Crowley se dividiram, cercando o local em silêncio, aproveitando as rochas e a vegetação seca. Thomas levantou a mão. Um disparo ecoou. A bala passou onde o forasteiro estava. Um segundo antes, ele já rolava pelo chão quando o inferno começou. Os tiros vieram de todos os lados. Pedras explodiram. A poeira subiu. O cheiro de pólvora se misturou ao do café derramado. O pistoleiro respondeu sem hesitar. 2 tiros rápidos. Um homem caiu gritando, a perna destruída. Outro tombou para trás com um buraco no peito. Mas os Crowley eram muitos. Uma bala acertou o ombro do forasteiro, girando no chão. Ele rosnou de dor, mas não gritou. Usou o impulso para se esconder atrás de uma rocha maior, recarregando com movimentos precisos, treinados pela sobrevivência. Matem ele! Gritou Thomas. Eles avançaram. Foi quando o mundo explodiu. O pistoleiro puxou algo do bolso do sobretudo e arremessou para o centro do acampamento. Um segundo depois, o clarão cegou tudo. A dinamite rasgou o chão, jogando 2 homens longe como bonecos. Um perdeu o braço, outro ficou imóvel, com o rosto irreconhecível. Antes que a fumaça baixasse, o pistoleiro já estava em pé, atirando enquanto avançava. Ele se movia rápido, mortal. Cada disparo tinha um destino. Um homem tentou fugir, caiu com um tiro nas costas. Outro levantou a arma tarde demais. A bala atravessou o olho. Em menos de 1 minuto, o cânion ficou silencioso novamente. 5 corpos espalhados, 2 ainda respirando, gemendo de dor. Thomas Crowley havia sumido. O pistoleiro limpou o sangue do rosto com a manga do casaco. O ombro doía, mas não era um ferimento mortal. Ele caminhou até um dos homens caídos, puxou-o pelo colarinho e o virou de frente. Onde ele foi? Perguntou. O homem chorava,
para Paradox Creek. Ele vai juntar mais gente. O tiro veio como misericórdia. O pistoleiro montou no cavalo e partiu naquela mesma noite, porque agora não era mais uma questão de vingança, era uma guerra aberta. Deuce Creek era maior que Red Hollow. Mais homens, mais armas, mais ódio. Quando o pistoleiro chegou, encontrou a cidade pronta. Janelas barricadas, homens nos telhados, rifles apontados. O tipo de recepção que só se prepara quando se espera o próprio demônio. Thomas Crowley estava no meio da rua, cercado por pelo menos 15 homens armados. Eu sabia que você viria. Menos, gritou, homens como você sempre vem. O pistoleiro desmontou devagar. Não vim por você, respondeu. Você veio atrás de mim. Thomas sorriu. Então, morra como um homem. O primeiro tiro não partiu de nenhum dos dois. Veio de um telhado. O pistoleiro se jogou no chão enquanto a rua se transformava num campo de guerra. Balas cruzavam o ar, vidros estouravam, gente gritava e caía. Ele avançou usando carros abandonados, barris, qualquer coisa que desse cobertura. Cada vez que se levantava, alguém morria. 2 homens caíram juntos, atingidos quase ao mesmo tempo. Outro teve a cabeça arrancada por um disparo de rifle a queima-roupa. Thomas tentava manter controle gritando ordens, mas a rua já estava perdida. Quando o pó baixou, metade dos homens estavam no chão. Restavam 3. Thomas sacou o revólver, os olhos ardendo de ódio. Isso não acaba aqui. Eu sei, respondeu o pistoleiro. O duelo foi rápido. Thomas disparou primeiro. Errou por centímetros. O tiro do pistoleiro acertou o coração. O corpo caiu sem vida no meio da rua de Deuce Creek. O silêncio voltou. Mais uma cidade marcada. Mais sangue na estrada. E, enquanto cavalgava para longe, o pistoleiro sabia. O oeste inteiro agora conhecia seu rastro. E muitos ainda tentariam detê-lo. Na próxima vez, não seria emboscada. Seria o último confronto. O oeste inteiro agora sussurrava o mesmo nome. Alguns o chamavam de demônio. Outros de justiça tardia. Mas a maioria apenas dizia, ele está vindo. Cidades fechavam as portas quando viam um cavalo negro se aproximar. Homens armados mudavam de rota. Xerifes fingiam não ver, porque todos sabiam onde aquele pistoleiro passava, alguém não sobrevivia. Mas havia um lugar onde ele precisava chegar, Iron Ridge, a cidade mais armada da região, fortificada, rica, construída em torno de minas e poder, e lar do último homem que ainda respirava daquela história. Caleb Crowley, o patriarca, mais velho, mais cruel, mais inteligente que todos os outros. Um homem que não puxava o gatilho com frequência, mas decidia quem merecia morrer. E que agora havia reunido tudo o que restava. Pistoleiros profissionais e soldados, caçadores de recompensa. Iron Ridge virou uma armadilha. Quando o pistoleiro chegou, encontrou barricadas, homens nos telhados, rifles apontados de cada janela. Não havia surpresa, não havia fuga. Caleb estava no centro da rua principal, apoiado em uma bengala, o rosto marcado pelo tempo e pelo ódio. Demorou, disse ele. Achei que fosse mais rápido. O pistoleiro desmontou devagar. Você construiu isso tudo para mim? Caleb sorriu. Construí para sobreviver. Você só é mais um problema. O silêncio caiu pesado. Você matou meus filhos? Menos, continuou. Caleb, minhas mãos estão limpas. Eles escolheram esse caminho. O pistoleiro respirou fundo. Eles mataram minha família. Alguns homens se mexeram, inquietos. Mentira menos, rebateu Caleb. Eu não lembro de você. Claro que não, respondeu o pistoleiro. Eu era só um garoto quando seus homens queimaram o rancho. Quando mataram meu pai por não pagar. Quando deixaram minha mãe morrer gritando. Caleb
franziu a testa, tentando puxar memórias antigas. Muitos ranchos queimaram, menos. Muitos morreram, mas só um sobreviveu. O pistoleiro deu alguns passos à frente e ele aprendeu a atirar. O primeiro tiro veio dos telhados. Iron Rick virou um inferno. O pistoleiro correu, rolou, disparou. Balas choviam, madeira explodia. Homens gritavam. Ele avançava como uma sombra armada, usando cada canto da rua como abrigo. 2 caíram logo no início. Um com o pescoço quebrado por um tiro curto, outro com o peito aberto. Mas eram muitos. Uma bala acertou sua perna. Outra rasgou o chapéu. Mesmo assim, ele não parou. Cada disparo dele tirava alguém do combate. Quando a fumaça baixou um pouco, metade dos homens já estava no chão. Os restantes recuaram. Caleb permanecia no meio da rua, imóvel. "Chega!" gritou ele. O tiroteio cessou. "Isso termina como deve terminar", disse Caleb. "Só nós 2. Os homens se afastaram, formando um corredor de morte. O sol já estava baixo. O vento carregava poeira e cheiro de pólvora. O pistoleiro parou a alguns metros. "Você sabe puxar o gatilho, velho", provocou. Caleb largou a bengala. Sacou o revólver com mãos firmes demais para alguém da sua idade. "Ensinei muitos homens a matar", respondeu. "Alguns ficaram bons. Você é um deles." O silêncio se esticou. 1 segundo. 2. O disparo veio quase junto. O tiro de Caleb passou raspando. O tiro do pistoleiro acertou em cheio. Caleb caiu de costas, o revólver escapando da mão. O pistoleiro caminhou até ele, devagar, mancando. "Isso não muda nada menos", sussurrou Caleb, tossindo sangue. "O oeste sempre será assim." O pistoleiro olhou ao redor. Corpos, ruínas. Homens com medo. "Talvez menos", respondeu, "mas não por sua causa." O último tiro ecoou por Iron Rick. Caleb Crowley morreu olhando para o céu. O pistoleiro guardou a arma, montou no cavalo negro e cavalgou para fora da cidade, sem olhar para trás. Ninguém tentou impedi-lo, porque naquele dia todos entenderam a verdade. Quando a morte cavalgou para o oeste, ela não veio para governar, veio para cobrar. E depois partiu. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei, se não vou atrás de tu, cabra.